Bom, gente, boa noite. Oficialmente Boa agora. noite, boa noite, boa noite. Então, o que que a gente precisa, né, para finalizar a nossa disciplina? Entender de fato o que que seria aí, né, os nossos custos fixos, os nossos custos variáveis, né? Também compreender o que que nós temos aí de gastos, né, com a nossa mão de obra. Bom, dentro do que nós vimos ontem, a gente verificou, né, que nós temos algumas modalidades para o processo, né, para o sistema de produção aí em manufatura, que seria, né, os processos relacionados ao projeto, né, ao jobbing. Quem é que lembra o que que era o jobbing? Aquela variedade, né, que a gente pode ter aí nos tipos de produtos oferecidos, né, porém com baixo volume de produção. Então, aquele exemplo, né, que a gente citou ontem, vendemos 100 lanches, né, rápidos por dia, né, em uma noite, vamos dizer, né, então a gente tem um cardápio aí, sei lá, com 5 opções. Então, não significa que nós vamos fazer 100 de cada opção, não, nós vamos continuar vendendo os mesmos 100, né, porém, a gente vai ter, né, aquela divisão entre aí as necessidades, os gostos, né, as preferências do cliente. Depois a gente viu também relacionado ainda ao processo produtivo, né, o que que seria o processo de lotes, né, o que que seria um processo de produção em massa. Então, os lotes, né, seriam aquelas produções específicas, né, vou produzir aí lotes, né, de 100 cadeiras simples, né, para escritório. Pronto, né? Vou produzir um outro lote aí com mais 100 cadeiras, só que aquelas triplas, né, que estão aí soldadas, digamos, uma nas outras para sala de espera. Então, isso é uma ideia aí de processo de lote, né? A produção se repete em um determinado número, mas somente, né, representado naquela característica em específico. Depois a gente verificou os processos de produção em massa, né, que seriam aqueles com alto volume, né, de produção e uma variedade estreita. Por quê? Porque não tem como a gente ter aí um processo de produção em massa, por exemplo, desse tipo de calculadora científica, né, se temos aí um alto índice de produção, né, e termos aí grandes variedades. Então, seria as diferenças, né, que distinguiam, digamos assim, cada processo um do outro. Vimos também os contínuos, que seriam aqueles, né, que a ideia é que tem aí uma certa continuidade, né, não interrupções, digamos, né, dentro de uma fábrica, como as refinarias, siderurgias, né, empresas com esse tipo de característica. E depois a gente viu que o mesmo que a gente tem para os processos, né, de operações de produto, de produção, né, relacionado ao produto, a gente pode ter a mesma coisa relacionada aos serviços. Então, né, vimos isso que neste caso a gente classificava em 3 modos, né, que seriam os serviços profissionais, as lojas, né, de serviços e também os serviços de massa, né? Então, dentro disso a gente viu que os serviços profissionais é baseado aí nas pessoas, né? No que as pessoas precisam para aquele momento, então elas vão em busca desse serviço, né? Os profissionais que trabalham, né, oferecendo serviço, normalmente são pessoas aí autônomas, né? Elas têm uma autonomia, né, uma flexibilidade de escolher os seus próprios horários, os seus momentos, né, para gerenciar o negócio, e as pessoas, né, se adequam, digamos, a essa modalidade sem muita encalço, né, sem ter que estar ali numa disponibilidade grande e maior, como no caso, né, dos serviços, dos processos de produção, né, de serviço tipo lojas, por exemplo, que tem que ter um regramento, né, a fim de ter aí o atendimento do público. Os serviços, né, que são considerados aí serviços de massa, assim como os processos de produção em massa, seriam, então, aqueles, né, que disponibilizam, né, ou que ocorrem aí muitas transações durante o dia, como no caso de um banco, de uma lotérica, né,
de um táxi, por exemplo, né? Então, tu presta muito serviço durante um dia. E isso, né, equivale tu não ter nenhum trato, nenhuma conversa, né, maior e de mais tempo aí com o teu cliente. Então, essas eram as características. Bom, dentro disso, o que a gente precisa entender, né, desses processos aí de produção e de serviços, né? Os contínuos, o que seriam? Dentro de uma indústria, o que é um processo contínuo? Tem sequência que não para, né? Exatamente, né? Tem uma sequência, né? O tempo de preparação, né? Ele é pequeno em relação ao tempo da operação. Então, a ideia aí de sequência, a gente leva ali, sei lá, vamos fazer a produção de uma calça, né? Uma indústria aí do ramo têxtil, né? A gente tem ali a preparação dos maquinários, das pessoas envolvidas no processo, e aquilo é uma sequência, né? Tanto faz quem é que vai assumir a parte do processo a partir de então, mas não vai parar nunca, né? O intermitente, o que seria? O que é algo intermitente? Seria, no caso, só quando é necessário? Exato, né? Então, não exatamente quando é necessário em específico, mas a preparação, né, do serviço ou do produto a ser produzido, né, é usada aí em um período pequeno, né, e logo seguida tem uma alternação, né, para produzir outra operação. Então, tipo, empresas aí do ramo de imóveis, né? Ele é um serviço intermitente, apesar de estar sempre em produção. Por quê? Porque, ora, minhas máquinas vão estar ali fazendo a prensa, por exemplo, do MDF para as portas de um roupeiro, e daqui a 2 horas elas poderão estar sendo usadas, né, de uma maneira intermitente, fazendo a mesma prensagem, porém agora do tampo para mesas de sala de jantar. É possível isso? Sim ou não? Sim, né? Sim. Vou ter a sequência do trabalho, porém, né, vai ser feito ainda prensas, né, porém com características, né, e modelagens dimensionais diferentes, né? Então, lojas aí de móveis, lojas de fabricação de eletrodomésticos, né, máquinas, motores elétricos, por exemplo, né? Aqui em Rio Grande mesmo nós temos aí algumas empresas, uma delas bem grande, inclusive, né? E outras que também fazem bobinagem. Eles fazem o dia inteiro bobinagem de motores, pois são especialistas nisso. Mas, em alguns momentos, bobinagem de motores grandes aí, né? Motores industriais, trifásicos, por exemplo. Mas nada impedem de fazer bobinagem aí para motores pequenos. Né? Então, são aí características, né, para esse tipo de empresa que prestam aí serviços, né, especializado, mas ainda assim intermitente. E o intermitente repetitivo ou em série, o que seria? Então, seriam aqueles, né? Lembram que o intermitente lembra aquilo que é sequenciado e alterna para outra finalidade, né? Para outro modo. Então, artigos aí que são padronizados, por exemplo, né? Repetitivos, que nós temos aí um certo lote, né? Também pode ser considerado uma empresa do ramo intermitente, repetitiva ou em série, né? Conforme é chamado. São aqueles, né? Que vai ter aí uma modelagem. Deixa eu verificar o barulho. Deu. Então, a gente vai ver aí que são empresas, né, que têm aquela característica, né, de ter a sequência mudando, mas, porém, está fazendo a mudança somente depois do lote. Diferente daquele exemplo que eu citei há minutos, né, da bobinagem do motor. Terminei de bobinar, né, eu posso bobinar um outro motor aí, né, de uma, sei lá,
uma bomba d'água aí residencial? Posso, mas nesse tipo, né, quando é intermitente em série, né, nós temos sempre um lote envolvido até poder mudar o trabalho. E o intermitente sob encomenda? Então, aqueles, né, especiais. Tenho lá a fábrica de móveis, né, sob encomenda, tenho lá a prensa, faço só isso, sou especialista nisso, né, mas eu vou modificar aí, né, o meu trabalho de acordo com o que o cliente, né, encomendou. Eu não tenho um padrão, eu não tenho uma medida. Onde a gente vê muito isso? Empresas tipo como é, SCA, né, que tem aqui em Rio Grande, outras aí que nós temos, que esqueci o nome, né, ali na 24 nós temos outra empresa, né, de modelagem de móveis nessa característica. Então, a mesa que eles confeccionam, o modelo que eles vendem ali, sei lá, de bancada, é o mesmo. Mas, para mim, a sala de jantar é um tamanho, para a sala de jantar do Pablo poderá ser outro, para do Antônio outro, né? Para do Ariel, por exemplo, as cadeiras vão ter que ficar no lado esquerdo, né, de quem enxerga a mesa da sala de estar. Para o Guilherme, Viviane, talvez... poderia Oi? ser um exemplo móveis sob medida, então, no caso, trabalhar com móveis sob medida. É um exemplo de móveis sob medida, móveis de gramado, né, móveis com esses ainda aqui em MDF, né, mas sob medida. Isso é um clássico de uma empresa intermitente aí sob encomenda. Elas fazem esse padrão de móveis, porém com as características, né, e modelagens aí que tu quer. Por exemplo, essas empresas, tu compra um closet, né? Sei lá. Aí as mulheres querem um closet lá com um camarim, com um setor aí, né, para sapatos, outro para bolsa. Aí a parte, né, masculina do closet, sei lá, um de vocês diz, não, a minha parte não precisa, né, o setor de bolsas. Não uso, né, mochilas, não uso, vamos botar só para sapatos, por exemplo. A prensagem será a mesma, né, mas tem um diferencial aí no móvel que fugiu o padrão. Então, são empresas com características de não trabalhar com o padrão. O padrão deles é de qualidade, né, de desempenho aí para o usuário, e não em vender um molde, né, que nem outras que a gente vai já sabendo previamente, se eu quero essa calculadora, que ela vai ter estas características aqui por ser científica. Então, são empresas que não trabalham com características únicas, né, eu diria. Ok? Poderia estar como exemplo também, então, a gráfica, pensando dessa maneira? Ou não se enquadra? Sim, gráfica a pode, gráfica já tinha sido um serviço, né, intermitente, lembra? Lembra, a gente comentou ontem? Que a gente comentou ontem, né? Então, seria um É. serviço lá que a gente até cheguei a dar o exemplo que estava... O Antônio estava com o bebê no colo, né? Eu ainda falei. Por exemplo, ele vai pedir convites de aniversário, tu vai pedir convites para um evento, enfim, né? Cada um vai ter uma característica, né? Para solicitar, digamos, esse serviço, e ela vai fazer a produção, né? O métier dela não vai fugir, né? Que seria aí fazer, né? Informativos de evento, de propaganda, enfim, do que for, né? Mas com características de modelagem aí de acordo ao cliente. Bom, então, com base nisso, né, a gente pode falar de custo. O que é o custo da produção? Nós já conversamos um pouquinho ontem. A gente comentou do custo de insumo, do custo para manter a empresa, né? Os encargos, Isso. marketing, tudo que gerasse. Os fixos Isso. e o outro era o variável. Como é que tu falou? Variável. Variável, isso mesmo. Isso. Então, o custo direto de uma produção, né, é tudo aquilo que a gente vai ter aí que dispor, né, de valores monetários, né, a fim de que a gente consiga, então, ter um fluxo de caixa. O nosso fluxo de caixa é aquilo que demanda, né, a nossa produção ou o nosso serviço para funcionar. Então, quando eu falar a palavra produção aqui, entenda-se, né, que a gente não precisa vender só um produto.
A gente vende o nosso serviço, né? Principalmente nós do ramo aí, né? Das técnicas, né? Da engenharia, enfim, nós vendemos muitas vezes serviço, né? E não produtos. Então, esse fluxo de caixa é aquilo que demanda, né, o meu serviço. Se eu vou fazer a visita em um cliente, por exemplo, né, qual é o meu fluxo que eu tenho que ter? Qual é o valor disponível que eu tenho que ter para poder contabilizar esse serviço? Lembrando que, para a teoria de custo, né, o custo é a soma de todos, né, os dispêndios que a gente vai ter, direta ou indiretamente, no processo de prestação do serviço ou de produção. Então, por exemplo, vamos falar de serviço. Vou fazer uma visita para um cliente. Não tenho ainda um serviço com ele, não estou entregando um projeto ou uma casa, né, que é um produto. Quais os custos que eu já tenho só em fazer essa visita? O deslocamento? Deslocamento, então, são custos, né, de deslocamento. O meu tempo. O tempo é um custo. Né, porque o nosso tempo também tem que entrar para os custos, né, de uma maneira direta ou indireta. Eu acho que direta. Direto? Eu acho. Tu vai estar agregando o tempo, o valor naquela situação. Mas tu poderia estar exercendo outra. Isso. No caso do oferecimento de serviço, o fator tempo, né, é uma despesa aí que tu tens que cobrar do teu conhecimento, né, e do tempo mesmo que tu tem ali para elaborar um processo, um projeto, né, uma ideia, calcular, né, o quanto que a pessoa vai aí gastar e ter que, né, que dispor para poder fazer aquilo que ela sonha, digamos assim. Bom, então tá certo. O custo é isso. Tudo aquilo que eu tenho que dispor, né, de valores de maneira direta ou indireta no processo. Então, se eu vou prestar um serviço, um orçamento, eu já tenho indiretamente, né, o custo aí da minha visita e o custo do meu combustível, que vai caber a mim cobrar ou não, né, depende, enfim, mas vamos dizer que isso já está incorrendo, né, nos valores. E o que é a despesa? Seriam os valores agregados com mão de obra, gasolina para deslocamento, esse tipo de coisa? Perfeito. Despesa, né, é aqueles dispêndios que eu vou ter, né, auxiliar e administrativo de modo direto ou indireto. Ou seja, no caso, né, de quem presta um serviço, vamos dar o exemplo aí de um serralheiro. Ele tem aí uma serralheria, né, uma empresa aí que fornece essas aberturas, né, vamos dizer assim. Não seria bem um serralheiro o nome, mas vamos considerar que seja. A WIG, lá do pai do meu amigo Rodrigo. Eles têm lá um custo, né? Uma despesa que tanto faz eles fornecerem aberturas para nós ou não, eles têm mensalmente, que é o local, né? A matéria-prima, né? Que é uma coisa direta para a produção, os funcionários, a pessoa que atende o telefone, né? Para marcar um orçamento, por exemplo. Então, isso são despesas que estão aí relacionadas ao custo, mas que eu tenho que absorver, não necessariamente, né, pegando ou não o serviço que eu vou fazer para o Pablo, por exemplo. Vocês conseguem diferenciar isso, entender isso? Que tem diferença do custo de produção para as despesas da linha de produção? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, dá para ter noção da diferença. Dá para ter bastante noção, né? O custo para fazer essa calculadora é ter aí o polímero, né, específico, não só para a caixa, né, da calculadora,
os componentes eletrônicos que tem aqui dentro, né? A placa. Esse é o meu custo, né? E a minha produção é o meu custo direto. Mas é uma calculadora, né, com um certo conhecimento no mercado. Ela tem o marketing, né? Ela tem as pessoas que fazem o transporte, né, para abastecer aí as livrarias, enfim. Então, são despesas, né, que não estão para produção, e sim para agregar aí, né, diretamente ou indiretamente, né, a administração do negócio. Bom... E, Viane, esse tipo de custo eu posso associar com orçamento ou não? Orçamento em que sentido? No caso, tu falou dos valores de peças, esse tipo de levantamento, seria esse tipo, né, de orçamento que eu te digo. Sim, porque, por exemplo, eu confecciono aqui, né, no exemplo que eu citei, calculadora. Eu vou vender calculadora. Para mim produzir esta calculadora, com tudo que ela precisa, vamos supor, eu vendo ela aí a R$150, né? Então, vamos dizer que eu tenha um custo, né, para produzi-la de R$100. Ou seja, incluso matéria-prima, mão de obra, né? Escoamento da minha produção, e aí eu consigo colocar num custo, né, final para o meu cliente, né, de 150. Então, nisso, se a minha produção mensal é de 100 calculadoras, qual é o custo, Milton, que eu vou ter? Qual é o orçamento que eu vou ter que ter previsto para fazer essa produção e o escoamento dela? Sim, o valor total disso tudo, né? O valor total disso tudo. Então, respondida a tua pergunta, né? Sim, sim. Sim. Bom, com base nisso, nós temos aí os custos fixos e os variáveis. O que são os custos fixos? O que é fixo? Gente, para produzir a calculadora... Né? Hã? Tu vai ter sempre, né? Que eu vou ter sempre. O custo fixo, ele não tem nada a ver com o volume de produção. Ou seja, se eu, para produzir esta calculadora, eu gasto R$100 para ter esta formatação de calculadora, importa eu produzir 10 ou 100 calculadoras por semana? Muda o meu custo fixo de produção? Não, né? Não. O custo fixo, né, ele está alencado aí como alguém que não vai sofrer alterações influenciadas aí pelas discrepâncias da produção, digamos assim, né? Ou seja, ele não é custo de estrutura, né? Ele jamais vai estar sujeito a qualquer tipo de modificação. O que eu quero dizer com isso? Se a matéria-prima aumentar, claro, modifica o que é fixo, mas vai modificar numa proporção igualitária, concordam? Sim. Sim, né? Então, este tipo de custo, né, ele não vai ter variação alguma. O aluguel é um custo fixo ou um custo variável? No meu caso é fixo. Fixo. O aluguel é um custo fixo. Aí pode ser que alguém me diga, tá, Viviane, mas sempre em março, né? Todo março é característico, né, que os aluguéis tenham suba em média de quantos por cento? Acho que 12, né? Uma coisa assim. Tem um reajuste. Sei lá. Mas mesmo assim já é tudo programado, né? Exato. Gente, isso já está programado de acordo com o índice salarial, com como sobe o salário. Então, de acordo com isso, né, este aluguel será sempre considerado um custo fixo. O que eu quero dizer com isso?
que não importa se eu vou ter este mês 10 clientes a me procurar para fazer um projeto ou vou ter um cliente. Eu posso deixar de pagar o aluguel do meu escritório para o Milton? Não. Então, mais uma vez, eu comprovo que o custo fixo, ele não está relacionado a volume de produção. Então, tudo que for fixo é aquilo que eu tenho que ter disponível, independente de vender ou não, se eu quiser manter o negócio. Eu tenho um exemplo de custo fixo, para citar para vocês, com respeito a um hotel. Um hotel vende um produto ou vende um serviço? De um serviço? Um serviço. Então, hospedagem. Eu já trabalhei na construção de um hotel em São José do Norte, já falei para vocês. Na época, o hotel não foi aberto, por quê? Para manter o hotel aberto, você sabe quanto mais ou menos gasta-se para ter um hotel com número de pessoas, né, de trabalhadores, enfim, o hotel operando, tenha ou não tenha clientes? 50 mil por mês, talvez? 50 mil, exatos 50 mil. Isso foi o que a dona do hotel, quando disse que não abriria o hotel para mim, me falou. 50 mil reais é o custo fixo para ter um gerente, um subgerente, camareiras, aquela pessoa, que é o menino, né? Aquele que fica ali na manutenção, mais o outro que carrega as malas, né? Leva o carrinho, mais o restaurante do hotel, então isso é 50 mil. Então, 50 mil reais, não importando se haverá usuários ou não. Isso é um custo fixo. Então, o que acontece? O que o empresário faz? Nesse caso do exemplo que eu citei para vocês, está lá, fechado. Por quê? Porque viu-se, né, que com o declínio da situação econômica do país, em especial da região, né, que esperava-se que o estaleiro, né, e essas coisas que haviam aqui na cidade crescessem, não extinguissem, né, conforme aconteceu, eles achavam que isso ia ser aí, né, útil, né, ter e que teria uma demanda, uma procura, né, grande. E não foi o caso. Então, mais fácil manter o empreendimento fechado. Por quê? Porque atenua o custo fixo. Imagina, né, todas essas pessoas somente consumindo, né, valores da empresa e não retornando. Bom, e os variáveis, então? Seria a suba de material, esse tipo de coisa, de matéria-prima? Exato. À medida que eu afirmei para vocês que o meu custo fixo ele não está alencado, né, ao meu produto, por quê? Porque o meu custo fixo é aquilo que eu necessito para poder operar, seja no fornecimento de um produto ou de um serviço, o meu custo variável está diretamente ligado à minha produção. Ou seja, né? Subiu o material, que nem o Milton falou, a minha matéria-prima, o que acontece? Sobe meu valor final. Custo de produção. Exato, né? Sobe o meu valor, né, final do meu produto, né? Então, as matérias-primas é onde a gente mais vê, né, a suba dos produtos. Então, não tem como se produzir, né, um produto sem que eleve-se o preço uma vez que subiu a matéria-prima. Então, esses custos, eles são, sim, variáveis. A gente vê isso, né, no nosso cotidiano. Por exemplo, né, nos restaurantes. Não raro, né, a gente está acostumado a chegar num restaurante e ali, né, está oferecendo a comida a quilo, sei lá, em média R$30. Na outra semana está 35. O que significa isso? Teve um repasse do custo de aquisição da mercadoria. O repasse do custo de aquisição da mercadoria. A gente viu ocorrer isso, né, no início dessa pandemia. E bastante. Por quê? Os restaurantes, né, que continuaram na modalidade não sei se foi só para mim. Oi?
Normal o vídeo. Então, o que a gente viu com os restaurantes? Subiu o óleo de cozinha. Quem lembra quanto que a gente comprava há um certo tempo atrás? Em média, R$4. Isso, vamos dizer que R$5. De loja para o outro. Isso. Agora, a gente não compra por menos de R$9. Correto? É uma suba. A gente está pagando em uma lata o dobro. O que mais? Foi, né, solicitado e passou a ser lei, né, que os restaurantes fornecessem luvas para o sistema self-service. Isso tem um custo. Ou seja, foi também descarregado isso no valor lá, né, da balança. E assim sucessivamente. Então, mostrando, né, que à medida que eu afirmo que o custo fixo não modifica, né, com o valor da minha produção, já o variável, né, ele está intimamente ligado ao meu produto. Então, se eu tenho aí um custo, né, com matéria-prima que subiu, né, algum outro modo alguma outra coisa que seja inerente à minha linha de produção que sobe, esse custo também se modifica. Então, a energia elétrica que nós falamos ontem, é um custo fixo ou um custo variável? Ela entrou como fixo, acho que tu comentou, né? Isso. Eu veria como... Não dá de ver como variado, dependendo da produção. Pois é, era isso que eu ia falar para vocês, porque depois eu tive lendo, né, em outras bibliografias e também, né, compreendo que, apesar de muitos classificá-lo como variável, né, para muitos é algo considerado como fixo. Por que eu digo que ontem eu falei e hoje eu continuo a afirmar, apesar de saber que varia a minha produção, e eu já vou citar um exemplo disso para vocês, quando, no que diz respeito aí às concessionárias de energia, né, tanto elétrica quanto de água. Porque tu faz uma média, é isso? Isso, porque o que acontece? Tudo que é fixo, ele não pode estar ligado à minha produção. Então, independente de vir 10 clientes ou um cliente por mês, o meu escritório vai consumir energia elétrica, gastar água potável, se manter no aluguel, né? Telefone, E assim por diante. Internet. Oi? O telefone, a conta telefônica, o telefone, a conta de internet, correto. Tudo isso é fixo. Por quê? Porque independente de eu fazer o produto ou não, eu tenho que pagar no final do mês. Não importa se eu vendi o serviço ou o produto. Ele sai do meu caixa independente disso. Então, ele é fixo. Porém, né, a energia elétrica, vamos pegar esse único exemplo, né, para expor isso, o que ocorre? Ela tem alternâncias, né? De acordo com a fonte geradora, né? Ela varia. Ela varia. Gente, um exemplo disso, né, eu posso dar para vocês, para mim, por exemplo, que trabalho com rebaixamento de lençol freático. Alguém já viu como funciona? Não, eu nunca vi. Então, são bombas, né? Motobombas, que a gente chama. São bombas aí da altura de uma pessoa, né? No entanto, que é puxada com máquina, porque ela tem rodinhas, né, e tudo, mas ela é pesada, né? Que são colocadas não somente uma, mas duas, às vezes aí no meio de um campo, né? E colocado ponteiras. O que é as ponteiras? Canos, né? Aqueles canos que tu bula esgoto mesmo, né? Que estão ali com outros acoplados em ponteiras enterradas. Enterradas quanto? Uns 2, 3 metros, né? De acordo com até onde a gente acha água, ok? Essas bombas, elas gastam numa proporção igualitária? É sempre o mesmo custo? Acho que se ela está ligada 24 horas, ela mantém o consumo dela. Ela mantém o consumo, mas, por exemplo, elas não ficam, né? Fica o tempo inteiro. Não. Mas, por exemplo, hoje choveu, encheu o loteamento d'água. Eu vou ligar bombas, provável que elas vão funcionar de modo, né,
só fazendo ali aquele trocadilho entre elas, mas elas vão funcionar de modo praticamente ininterrupto. Então, o que ocorre? Alternância no meu consumo de energia. Em média, só para vocês terem uma ideia, aí, uma conta de energia com esse tipo de bomba é em torno de R$5.000 por mês. Em outras etapas do processo, que as bombas não fazem tão necessária, essa conta diminui, fica aí uns 3.000. Assim como ela também pode ter uma alternância para mais que esse valor que eu disse. Então, o custo é fixo. Na hora de fazer o orçamento, eu já sei o que a minha bomba consome, que nem disse o Pablo, né? Eu tenho uma ideia do que é o consumo dela de energia. Eu vou numa empreitada global. Todos sabem o que é uma empreitada global? O que significa isso no modelo gestão que a gente está estudando? Acho que é estimado do começo ao fim dela, de um modo geral. Isso, a empreitada global é aquele contrato que eu chego para o Fernando, por exemplo, e digo, olha, o teu empreendimento, né, vai custar 200 mil, incluso, né, material, mão de obra, supondo. E ele vai pagar isso contratualmente. Então, se eu não sei o que é custo fixo, não tenho uma estimativa, não conheço os meus equipamentos, não conto com o que eu posso ter de variável, né? De despesa, porque custo é uma coisa e despesa é outra, né? Eu vou ter problemas nessa modalidade. Agora, se é por administração, o que significa a modalidade de administração? Quando tu faz uma acerto por etapas, seria isso? Não, a administração é aquela que eu chego para o Fernando e digo, olha, a minha mão de obra é 200 mil, mas os maquinários, né, se precisar rebaixar lençol, a compra do material, isso é contigo. Eu vou chegar aqui e vou administrar o teu material, os teus colaboradores. Isso é fazer uma modalidade por administração. O que as empresas gostam de fazer? A empresa de vocês vão chamar a gente para fazer por administração ou por empreitada global? Pela global, eu acredito. Pela global, né, gente? Pela global. Por isso a importância da gente entender, conhecer, né, identificar essas técnicas que nós estamos conversando aqui. Entender o que é custo, entender o que é despesa, e essa conta ela tem que fechar igualitária? Como se fosse uma balança perfeita ou não? Ela deveria fechar, mas é difícil, né? Tu conseguir não, ela não tem estimar. que fechar igualitária. Ela tem que fechar com um lucro no teu bolso. Ah, sim, com certeza. Então, isso é importante porque a gente tem que entender o que gasta com mão de obra, o que gasta na nossa linha de produção e manter o nosso escritório, por exemplo, né? No caso da construção, né? Nós que entregamos aí um serviço. Eu não posso pensar só em 10 profissionais dentro de uma obra, seja ela qualquer, né? Seja de obra civil ou obra mecânica, e esquecer que eu também tenho que sustentar a moça que limpa, né, o escritório, a moça que faz o pagamento dos funcionários, o técnico de segurança, o combustível, né, que a gente leva as pessoas e o cliente. Essas contas eu vou ter sempre, mas quem mantém isso é o meu cliente. Então, elas têm que entrar no custo. Entendido? Então, no caso, né, do consumo aí de energia, eu não discordo do Milton, né? Quando ele diz que poderia, que, né, na concepção dele é variável, é assim, né? Para esse exemplo que eu citei, a gente nota a discrepância, né? Eu verifiquei isso, né, junto ao local lá que eu trabalho, nesses meses aí, né, que está acontecendo, mas acontecendo a produção ou não, chovendo, se chove eu não faço nada, chovendo ou não, a energia tem que ser paga porque a concessionária corta. Então, é um custo fixo.
vendo por esse prisma. Até aí, ok, Milton, para ti? Acho que ele saiu da aula. Então, gente, vamos fazer uma listagem aí, né? Vamos imaginar que a gente tem como listar. Matéria-prima. Que tipo de custo? Fixo ou variável? Variado. Variável? Para mim seria variável. Sim. E se tu trabalha com mais de um produto ou um serviço. Ok. Nós temos lá, vamos dizer que a gente tenha um gasto aí de R$50 por unidade de matéria-prima, né? Se aumentar, a gente vai ter aí a atenuação disso. Telefone. Fixo. Fixo, né? Comissão de venda. Depende. Se for porcentagem variável. É variável, mas eu tenho que entender que já está combinado com o Ariel de pagar a ele R$150 por cada automóvel que ele conseguir vender, além do que ele já ganha trabalhando, vamos supor. Então, se ele vender mais lucro eu tenho, mas ele também vai ter uma variação que vai aparecer no meu fluxo de caixa. Então, imagina, vamos supor aí que a gente consiga, através desses custos, né, que eu citei para vocês, por exemplo, a gente consegue manter aí uma tabela imaginária, né? Em 3 meses, por exemplo. A gente consegue ver o que gasta com a produção, o que gasta com aquilo que é variável, né? Como, por exemplo, as comissões de venda, né? O que mais? A própria matéria-prima, né? E também o que a gente tem de custo fixo. Bom, o que vocês acham que não mudaria nessa tabela? Vamos imaginar que a gente fez uma tabela aí, abril, maio e junho. A gente contabilizou uma produção, né, que consumiu R$4.500 em abril, 3.000 em maio e 7.000 em junho, por exemplo. Depois tivemos aí custos variáveis, né, que consumiu, sei lá, 900 mil, 600 mil, 1.400.000. E de custos fixos, eu vou ter essa discrepância ou não? Não, de custo fixo não. De custo fixo, não. Significa, né, que eu vou ver a minha produção variar. Por quê? Porque de acordo com o que eu vendo, né, os custos que já são considerados variáveis, né, como comissões de venda, né, e outros tantos, né, também eu poderei ver uma discrepância, né, não só em 3 meses, mas também ao longo de um ano. Isso aí basta, né, eu fazer a modelagem que eu precise. E os custos fixos eu vou ver aí, sei lá, R$15.000, por exemplo, que é o exemplo que vocês têm lá na apostila, né? Se não estou enganada. R$15.000. O que é isso? O aluguel do meu escritório, custos com telefonia, né? Com a pessoa da limpeza, com a secretária, com café, né? Que a gente oferece para os clientes quando vão fazer alguma visita. Enfim, isso me incorre um custo de 15 mil por mês. E se nada se modificar, né? Ao longo de um ano eu poderei ter esses mesmos custos. Então, gente, isso mostra, né, que é possível a gente ter uma previsão do que vai ser, né, o nosso caixa da empresa. Correto? O que eu consigo ver além disso? Além desse caixa? O que mais dá para mim ver? Eu consigo ver em 3 meses se eu estou crescendo, ou se eu estou estagnado, ou se eu estou tendo prejuízo? Com certeza. Com certeza. Isso é certo que eu consigo ver, né?
porque eu vejo aí mudar os meus custos variáveis, mas se não mudou a minha produção, meus custos de produção, significa o quê? Por exemplo, se eu tiver mais despesa do que realmente custos para levantar a minha produção, significa que eu não estou produzindo o suficiente para manter as despesas, concordam? Sim, o que vai mandar é o teu lucro, né? Tu vai calcular pelo teu lucro. Perfeito. O meu lucro, né? Aí vai depender também da modalidade da empresa, né? Empresas como refinaria, né? Como empresas aí, né? Do ramo do fertilizante, eles têm um percentual, né? De lucro, de um prolabore mensal, mas eles contabilizam os lucros normalmente anualmente, concordam? Já ouviram? Sim, né? Por exemplo, os funcionários, né? Eu lembro, meu pai anualmente ganhava o que eles chamam de gratificação. O que é isso, gente? Participação nos lucros Exato, da participação empresa. de lucros, né? No ativo da empresa. Ou seja, a empresa produziu tanto, teve tão bem, ganhou tanto, que mais vale ela dividir com todos nós aqui, os lucros, do que pagar, por exemplo, impostos, né? Então, ela paga um percentual de impostos, né? Isso é legalizado, isso é possível, né? Perante a lei, paga, né? E aí diz para o governo que fez filantropia, nos deu uma gratificação. E nós saímos faceiros, todo mundo sai contente, e a empresa mais ainda. Então, isso, né, significa tu participar, né, do que é ativo na empresa. Agora, imagine, se nós tivermos aí mais despesas, né, que estão lá elencadas aos variáveis, como, por exemplo, avaria, né, de máquinas, furto, né, de algum equipamento importante dentro do nosso processo de produção, funcionários afastados, né, isso variou os nossos custos, nos onerou. E a nossa produção continua com aquela de 4.500, que foi o exemplo que eu dei para vocês, né? Significa que eu não consegui me manter. Eu já tirei do meu caixa, eu tirei daquele percentual que eu poderia dividir lá no final, e não consigo. Então, isso, né, é um modo, né, de as empresas ver se estão aí fadadas a dar, né, a ter futuro, digamos assim, ou não. Lembram quando a gente conversava sobre as empresas incubadoras? Nós tínhamos lá até 2 anos, né, dependendo do porte da empresa que a gente queria chegar, para atingir. Como é que as empresas viam isso? As empresas viram isso através dos nossos custos, né? Do nosso fluxo de caixa. Produção não aumenta. Não temos aí nada indicando que nós tivemos um aumento de produção, né? Significa, então, que a empresa não está indo bem. A saúde financeira dela, né, está ruim. Então, não tem muito tempo mais para ficar dentro da incubadora, né? Vai ser necessário tomar aí uma decisão. Bom, o que é de conceito importante que a gente tem que ter? Matéria-prima, o que é? Dentro do nosso custo. Assim, o valor do é como um fixo, né? É o valor para te iniciar a Isso, né? produção. Então, a gente não Pra te pode poder ter deixar aí fugir da nossa memória, né? Que um conceito importante que a gente tem que ter dentro dessa tabela, né? Desse fluxo de caixa, que a matéria-prima, né? Ela constitui o custo essencial. Então, se eu não tiver a matéria-prima, eu não tenho produto. Se eu não tiver aço, eu não tenho como confeccionar, como fabricar automóvel, por exemplo. Ainda que eu tenha outros acessórios, né, num veículo que não são aí
correlacionados, né, à siderurgia, eu preciso compreender que esse é o carro-chefe. Não importa que chegou polímero, né, borracha lá, pneu, enfim, eu preciso ter este. Então, a matéria-prima dentro do nosso fluxo de caixa, ele é o essencial. Então, é o primeiro, né, que tem que estar ali puxando isso. E os materiais secundários, o que seriam? Seria ferramentas? Exato, aqueles que eu preciso ter, porém em menor quantidade. Então, no exemplo que eu dei, eu vou produzir automóvel, eu tenho que ter muito aço, né? Correto? Sim. Numa proporção menor, eu preciso ter borracha aí, né? Para pneu, por exemplo, né? Em proporções também menores, eu preciso ter aí polímero, né? Para fazer o acabamento interno do veículo. Então, são aqueles que são aplicados juntos com a matéria-prima, né? Que são também contabilizados, mas eles não são aqueles que oneram, em primeiro momento, aí a empresa. Correto? Um outro exemplo que a gente poderia Sim. citar. Deixa eu te fazer uma pergunta, Vênia. Pode fazer. Deixa eu te perguntar, aproveitando esse teu exemplo. Tu deu essa que tem, no caso, a matéria-prima essencial seria o aço, mas e no caso, quando tem custo, na verdade, tu falou da borracha, mas normalmente o que eles fazem? Eles compram já os pneus, o Pirelli, esse tipo de coisa. O que seria esse custo? Seria um custo já fixo de compras de produtos secundários para anexar no teu produto? Não, ele não pode ser fixo. Pensa por quê comigo? Olha só, ele vai ser variável também, ainda que ele tenha um contrato que diz que ele vai comprar X pneus, por exemplo. Por que que ele vai ser variável no teu fluxo de caixa? O que tu acha? Porque vai depender da demanda de produção. Exato, vai depender da demanda de produção. Então, eu não tenho por que comprar 100, sei lá, 100 pneus se eu vou produzir aí 25, vou produzir nem 25, vou produzir 10 automóveis, por exemplo. Sim, entendi. Correto? Sim. Tu vais comprar proporcionalmente. Essa é a ideia da empresa e essa é a ideia dos padrões lá de qualidade que a gente viu antes de entrar nos padrões de produção, de gestão de produção. Então, a gente vai comprar só o que necessita. E no caso, se eu trabalhasse com estoque, eu tenho um estoque X de pneus e a média para ele acabar é tipo 6 meses. A próximos 6 meses eu compro esses X de novo de pneus. Não seria um custo fixo? Na verdade, Bilton, ele ainda não, pelo menos no meu ver, ele ainda não continua sendo um custo fixo, ainda que tu saiba que a cada 6 meses, no exemplo que tu deu, tu vais fazer essa compra. Por que que não? Porque ainda depende do que tu vai vender. Numa empresa grande, por exemplo, uma empresa pequena tu não tem estoque, concorda comigo? Sim. Né? Uma empresa pequena nós não temos estoque, nós vamos ter aí um número limitado, né, só para suprir a necessidade do usuário. Normalmente, né, isso a gente vê muito, principalmente nós aqui em Rio Grande, muitas vezes a gente vai no local e não existe, né? Olha, não temos no momento, daqui 3 dias chega. Então, essa é a modalidade que as empresas trabalham por um motivo de quê? De segurança, né? Sim. Lembram Sob daquela encomenda, né? história que a gente não podia se expor a risco, né? A gente tinha que ter aí ideias ousadas, né, para frente, mas nunca nos pôr em risco. Então, esse exemplo que tu está dando, ainda assim eu vejo como um custo variável, porque tu só vai repor esse estoque mediante a quê? A demanda de veículo que sai, né? Exatamente, se tu vender. Então, não existe como ser diferente. A mesma coisa, vamos citar um exemplo, a gente tem algumas revendas aqui, né, de concessionárias mesmo. O que normalmente acontece se tu for comprar um veículo zero? Ele tá ali, tu já sai andando com ele na hora? Não, ele tá Não, para chegar. ele tá para chegar, É eles por vão te dizer. encomenda, né? Aí ela encomenda para direto para fábrica. Exatamente, tu tens ali na loja do test drive, tu podes ter na loja pronta entrega um veículo simples,
Isso acontece. Já passei por essa situação de conseguir, mas aí eu estou comprando um veículo simples, sem opcionais. Agora, no momento que tu chegas ali e diz, eu quero, né, o airbag, agora já é obrigatório, mas enfim, né, na época que aconteceu isso comigo. Então, seria a listagem de opcionais que tu quer vai te demandar um certo tempo de tu ter aquele veículo. A cor que tu quer, tu imagina essas cores que estão se usando agora, já notaram dos veículos agora? Cores metalizadas, né, assim, diferenciadas, eu diria, né? Imagina tu ter um para cada gosto ali na loja. Sim. Tu não teria espaço, né, físico, né, demandaria um bom espaço e também tu terias que ter muitas opções para agradar a todos. Então, eu ainda assim te afirmo que esse seria um custo considerado fixo ou variável? Variável. Exato. Então, com base nesses conceitos que a gente falou, né, de fixo, variável e de o que é matéria-prima e materiais secundários, né? Então, matéria-prima, se eu vou ter aí uma fábrica de móveis, né, de madeira, o que é minha matéria-prima? Madeira. Madeira. Madeira, chapas. Madeira. Então, essa é a minha matéria-prima. Não existe como eu produzir nada se eu não tiver isso. O que seriam as minhas matérias secundárias? Prego, né? Parafusos, por exemplo. Coisas que, mesmo que eu não tenha estoque, né, para isso, eu consigo de pronto resolver, né? Mas o meu carro-chefe tem. Já está ali com compra programada, né? Enfim. Então, uma vez feito isso, a gente consegue separar os tipos de custos, que seriam os diretos e os indiretos. O que seriam os diretos? Propriamente dito, o que faz parte do produto, né? Perfeito. Então, assim como os fixos, né? Nós tínhamos lá os fixos e os variáveis, conceitos diferentes, né? Os fixos, eles não eram direcionados ao nosso produto. Os fixos, nós tínhamos lá o conceito de que não importa se eu vou fazer 10 projetos ou um, eu vou pagar o aluguel no fim do mês. Ponto. Então, para agora, para esta modalidade de custo, né? Os diretos, por exemplo, eles têm que estar diretamente mensurados de acordo com um valor de medida, né, do consumo. Ou seja, se eu vou fabricar móveis de madeira, eu tenho que ter um custo direto, saber o quanto eu consumo, né, de quilos de madeira, né, enfim, de tamanhos de tal tipo de madeira para produzir este móvel. Quantas horas de pessoal, né, eu tenho para isso? Então, a gente tem que ter a noção do quanto gasta de matéria-prima para que se tenha, e de mão de obra, né, para que se tenha esse custo direto. Alguém me cita mais exemplos? Qual outro exemplo que a gente poderia ter? Para custo direto? Isso. Por exemplo, o projeto, posso mensurar? Sim. Sim, né? Posso. Por exemplo, né? Olha, para fazer uma residência, né? Para fazer o desenho de uma residência até 100 metros quadrados. Em média, eu gasto aí em torno de 48 horas, o que equivaleria, né, se fosse contar, 2 dias, né, ininterruptos de trabalho. Sabe-se que não é isso. Então, tu vai contabilizar essas horas aproximadamente aí uma semana, correto? Sim. Correto. Sim. Correto. Correto. Então, tu está mensurando de acordo com aquela proporção que tu já sabe que tu tens a capacidade de sentar e produzir, né,
aí de maneira que tu tenha um bom índice, digamos, de produção para aquele tipo de serviço que tu está oferecendo. Eu faço a bobinagem de um motor, né, de trifásico em 72 horas. Posso mensurar assim? Pode mensurar. De acordo com a tua jornada de trabalho, tu vai usar essas medidas. Exatamente, posso mensurar sim, né? Então, a mesma coisa que eu falava lá com a questão do consumo, quando a gente está, né, fazendo lá um produto. Isso que é o que as fábricas... Pode falar, Milton. O imposto da nota eu posso mensurar direto? O quê? O imposto da nota do produto. Como um custo direto? Podes. Por que tu pode? Porque já é relacionado com o preço final dela, né? Exato. Gente, imposto, já temos lá os índices, né? Quem é que entende um pouquinho de imposto? Não é o foco da nossa disciplina, mas vamos falar só para a gente não ter dúvidas, né, do que significa gerenciamento disso. Por exemplo, uma empresa da construção civil mediana, né, que constrói basicamente, ela paga 22% de imposto. Isso é muito ou pouco? Hã? Muito. Muito. Isso é muito, né? Um empreendedor individual paga 15,33 de imposto. Isso também é muito. Quem é o empreendedor individual? É o Milton, que se formou agora em mecânica e vai fazer projetos. Ele vai pagar imposto equivalente, né? Porque ele não tem uma empresa consolidada, né? Ele não abriu, ele é um empreendedor individual, ele vai pagar 15,33. Esses 15,33 é subdividido em que impostos, basicamente? CMS, FINS, COFINS. PIS, COFINS, né? PIS, COFINS. ISSQN. N. Entre o DARF e aquele, não? Hã? Entre o imposto de o DARF e aquele, não? Não, né? Tem também. Então, Tem, são né? todos esses impostos, né? Alguns impostos são tributados mensalmente, outros impostos são tributados trimestralmente. Posso dizer que isso é um custo direto da minha produção? Posso. Por quê? O que ocorre na prática? Apesar daqueles que eu não tributo todos os meses, porque eu falei já, né? Alguns são cobrados, né, para nós, profissionais liberais, né, trimestralmente, eles ainda assim acontecem. E acontecem equivalente a só no mês da tributação? Ou equivalente aos meses que eles não te cobraram? Aos meses, aos meses. Aos meses. Então, é uma ilusão tu não contar isso como um custo fixo. Por que que eu diria que é uma ilusão? Porque eles ocorrem. Se tu fez aí um levantamento, né, de serviço, sei lá, tu fez 15 mil reais em 3 meses, vamos supor 5 mil por mês, né, que tu faturou. Tu não pagou por 2 meses, mas no terceiro mês tu vais pagar sob 15 mil e não sob 5, que seria do terceiro mês. Então, esse custo, ele é fixo ou variável? É fixo. Esse custo... É variável. Perfeito, Vai, Fernando. vai variar de acordo com as notas que tu botar, né? Isso. Esse custo, ele é variável. Vai variar de acordo com o teu faturamento, mas ele é um custo indireto ou direto? Direto. 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 Então, tá aí a diferença. Ele é variável porque, mesmo que tu tenhas, tu podes também ter feito 5 mil, né? E não ter tributado. Hein, Viviane? Oi. Eu trabalhava, né, prestando serviço para uma empresa aqui da cidade.
E aí com treinamentos, né? E aí Claro. o que vinha de desconto para mim, mensal, era 27%. Depende da modalidade que tu estava inscrito lá, o teu CNPJ ou o teu CPF jurídico, né? O Porque KNAI da aí, atividade, né? isso aí O depende do KNAI. KNAI. Isso, depende do KNAI, depende se tu é um microempresário individual, se é uma empresa optante pelo Simples, se tu é um EIRELI. No meu caso, por exemplo, eu sou uma EIRELI ME. Antes eu era só ME. Então, o que acontece? Muda a tua taxa de tributação, mas também te dá opções de tu fazer mais serviços, né? De ter aí uma abrangência maior dos teus serviços. E aí, o que acontece? Existem empresas aí que vão ter não só esses impostos que a gente correlacionou aqui, né? Que citamos aqui, mas também, quando oferece um produto, o ICMS, né? E fora as outras coisas que a gente nem está aqui computando, né, gente? Que a gente paga de imposto aí todo o tempo. Mas o que eu quis dizer para o Fernando quando eu falei que ele poderia ter os 5.000 e não tributar? Tu podes fazer uma RPA, concordas? Isso, mas tem valor máximo, né? Isso, ela tem um valor ali, né, máximo para a tua tributação. Eu não sei, né, quanto que seriam os valores, porque não sou, né, técnica contábil, mas existe também essa possibilidade de descarregar os impostos de uma maneira também de acordo aos serviços, né? Então, são coisas que, notem, quando a gente falava, né, que a produção precisava estar de mão dada aí com marketing, com setor de recursos humanos, com setor fiscal e contábil. Por que disso? Para não ter surpresas, né? Não podemos Achar, ter. achar Oi? que está ganhando dinheiro, achar que Isso. tá bem a empresa, depois de 3 meses toma um golpe. Exato. Porque que acontece? A conta vem. E essas contas, né, de impostos te deixam sem possibilidade de tu poder fazer outras coisas, não permitem, às vezes, que tu trabalhe para governo. Tu tens que fazer renegociação, né, das dívidas para tu poder ter aquelas certidões, aquelas negativas, né, para tu apresentar de que tu está em dia com o fisco. Então, são coisas que têm que estar muito bem estruturadas e tem que estar no lugar certo do fluxo de caixa. Porque se estiver no lugar errado, né, significa problemas e problemas logo aí. Então, esse exemplo que a gente citou, né? Os impostos, por exemplo, ele é um custo variável, mas ele é direto, né? Porque ele está aí alencado, né? De mão dada aí com o serviço que tu está prestando ou com o produto que tu está entregando. Se fosse um produto, nós aqui, né? Que fornecemos aí uma construção. No meu caso, uma construção civil. No caso de vocês, por exemplo, uma construção aí, sei lá, de uma estrutura de uma estrutura treliçada, por exemplo, né? Pode ser, né? Um galpão aí treliçado da área de vocês. O que é necessário fazer para poder estar em dia, né, com os impostos disso? O que vocês acham? Como é que eu faço? Hã? Incluir no valor já esses valores aí que tu vai ter que desembolsar. Exato, mas como é que o governo sabe que eu cobrei certo, que eu desembolsei certo e que está tudo sendo pago corretamente dentro de uma obra? Através das responsabilidades técnicas? A responsabilidade técnica serve para indicar só o meu conselho e o teu, se está tudo ok. Se tu Tá está tudo ok. trabalhando. Gente, qualquer coisa que vocês forem fazer, vocês fazem o SEI da obra. Não sei o que é. Significa o quê? A identidade da obra. Imagine esse SEI sendo o CPF da obra. Vou construir a casa do Pablo e lá eu faço o SEI da obra. Eu informo a Receita de que está sendo feita uma edificação, X metros quadrados, e que eu estou comprando, né, material, sei lá,
areia grossa, cimento, concreto, né, pronto, estruturas aí de ferro, né, para a obra, o aço da obra, né, tudo isso eu chego lá, não importa onde, eu digo o número do SEI. Olha, o número do SEI é número XXX. O que vai acontecer? O mesmo que acontece quando a gente dá o CPF na caixa do supermercado. Correto? Vai linkar a compra do produto à obra. Linkar a compra do produto à obra. E lá no final, o que vai ter que dar certo? O meu fluxo de caixa, os meus pagamentos, os meus rendimentos, os meus lucros, de acordo com a conclusão da obra. Isso tem que dar uma conta, neste caso, perfeita. Então, aonde que é muito usado isso? Na residência aí da gente? Não, né? Estou citando, né? Citei aí o Pablo, porque estamos conversando aqui, né? E foi o primeiro que eu peguei aqui como exemplo. Isso em obras grandes, né? Que é normalmente feito. E em obras pequenas, né? Residências pequenas, é dado lá o CPF mesmo, né? Como um indicativo, e são pagos aí os impostos normalmente, né? Os mais convencionais. Mas em obras grandes, principalmente para governo, né? A gente faz isso. Então, é um modo de ter uma identidade, né? Da obra, ainda mais em coisas aí milionárias, né? Que a gente precisa ter bem estruturado a origem e a destinação aí do dinheiro. Bom, então entendemos aí, né, que os custos diretos e os custos indiretos, né? Ficou entendido? Sim. Sim, né? Então, como é que a gente fazia o cálculo disso? Como é que eu faço o cálculo do custo da matéria-prima? O que vocês acham? Como é que eu poderia fazer o cálculo para me entender, para fazer esta caneta, o que eu preciso entender? Primeiro, quanto custa a minha matéria-prima, correto? É, a matéria-prima, o tempo que tu vai gastar, a mão de obra que tu vai necessitar. Exato. Então, Uma princípio, primeiramente, mensurar o tempo que eu preciso para confeccionar a caneta. Apurar o custo proporcional que tem da mão de obra. Então, como é que eu faço essa descoberta? Primeiro, eu aponto, né? Tá, eu gasto um funcionário apenas ou eu gasto dois? Vamos supor que eu gaste um funcionário para fazer a caneta. Então, quantas horas o Fernando, né, gasta para fazer essa caneta? Depois, o que eu faço? Eu tenho que entender quanto ele custa para mim, né? Sim ou não? Com certeza. Eu preciso entender o quanto eu tenho de encargos do trabalhador. Não interessa se é para fazer esta caneta ou se é para trabalhar na linha de produção para construir, para executar aí um veículo, por exemplo, construir uma residência. Não importa. Eu tenho que entender o quanto a pessoa custa para mim na folha de pagamento, com os encargos. Eu vou dividir esses encargos pelo o número de horas que a pessoa trabalha durante o mês. Então, eu vou ter o custo por hora, né? o HH. O HH. Então, quanto custa o homem hora? Bom, depois disso, eu consigo multiplicar o valor desta hora, né, que eu encontrei, pelo número de horas empregadas exclusivamente na produção da caneta. E aí eu consigo, com isso, achar o custo, né, o valor deste funcionário para produzir esta caneta. Bom, se eu tiver 10 funcionários, como que é? Vezes 10. Vezes 10.
Então, por isso que não importa se é uma pessoa envolvida no processo ou se são 20. Entendendo o que são os nossos custos e como que eles acontecem, o tempo que eu levo, eu vou ter que fazer, né, computar isso de uma maneira geral. Se tem 10 envolvidos, 10 pessoas deverão ser computadas, né, neste processo. Bom, vocês poderiam me dizer, tá, mas e aqueles que não produzem ou que ficam, né, encostados, digamos assim, em outro? Como é que fica isso? Amarra a lata. Demite. Demite. Pode acontecer? Pode. Mas aí é um processo de gestão da produção ou do gerenciamento, né? Aonde está o erro desse exemplo que a gente citou aqui? Está desligado o microfone, Pablo. Não, velho, desculpa, eu até tô falando com meu Tá, filho. pensei que era com a gente. Aqui. Gente, vou ter que sair da aula, tá? Tá, tranquilo. Gente, este não é um problema, né? É um problema da produção, mas um problema indireto, correto? Sim. Sim, né? Isso é um problema aí de gestor, né? Com um funcionário. Entender o que está acontecendo. Aquilo que nós já estudamos anteriormente, né? Ter aquele relacionamento humano, compreender se a pessoa está com algum problema, se a saúde está ok, né? Lembre-se, nós precisávamos ter lá, dentro dos 5S, né? Nós tínhamos que ter, inclusive, a saúde mental e física, né, do colaborador íntegra, para que não afetasse lá no futuro na produção. Então, isso é uma outra situação. Neste caso aqui, para contabilizar os nossos encargos, a gente necessita. Se temos 10 funcionários hoje, os 10 vão ser computados, né, dentro da nossa folha, né, de pagamento, eles vão todos precisar ser pagos, né, independente do que está acontecendo. Então, se nós fôssemos ver lá na apostila, né, quem tem depois a apostila, olhem lá, que eu vou citar o exemplo que tem lá. Nós temos um exemplo de um funcionário chamado Paulo, né, que ele, com os encargos, ele tem aí um custo para a empresa, né, de R$ 4.030. Ele trabalha 200 horas mensais na produção. Então, o que acontece? Se nós dividirmos, né, os R$ 4.030 que ele tem de encargos é o que a pessoa ganha? Fazendo uma ratificação? Não. Não. Os encargos com a Viviane significa o salário dela, os impostos incidentes, né, sobre o salário dela. Isso são os encargos. O custo total dela para mim é R$ 4.030. Então, dividindo 4.030 por 200 horas trabalhadas, quanto que daria? Vamos fazer a conta aqui. Daria quanto? Quem é que fez a conta? R$ 20 a hora? Correto? Sim ou não? Ninguém fez a conta. Mas estou usando o celular aqui, não consigo. Bom, então, em média aí, né, R$ 20, que seria o custo dele por hora. Bom, então o que vai acontecer? A empresa, né, ela vai ter aí um apontamento de quais foram as pessoas que trabalharam, né, em cada produto por mês e por quanto tempo, né? Neste caso aqui do exemplo, essa pessoa, né, ele foi o único a trabalhar no produto A, que é o nosso exemplo, né? E ele gastou aí 10 horas para a produção. Então, se nós multiplicarmos 10 horas por R$ 20,15, nós vamos ter que temos aí R$ 201,50 do custo de mão de obra daquele funcionário, né, para produzir o produto A.
Então, agora a gente vai multiplicar, né, a quantidade do produto A produzida no período, né, e a gente vai ter o custo total de mão de obra aí direta desse produto. Quem é que está perdido? Ninguém? Tá ok? Guilherme, Fernando, Antônio, que eu estou enxergando. Tá ok, só que essa caneta tá muito cara, Viana. Acho que tu não vai conseguir vender essa caneta e pagar. Eu disse, eu já mudei meu produto, já é o produto A, um produto genérico. Pois é, a gente nem contou o material ainda. Nem contou o material ainda. Bom, mas o que que a gente está fazendo esses números, né, para que a gente consiga compreender que é fácil, né? A gente tem um custo aí de encargos. Por que que eu digo que isso se torna fácil para a gente verificar? Porque, em tese, né, a teoria e a prática têm nos mostrado que nós temos as categorias salariais, correto? Então, por exemplo, um operário, né, da construção civil, eles têm aí uma categoria. O pedreiro tem uma categoria, né? O auxiliar de obras tem outra categoria. O carpinteiro, né, é uma outra categoria, né? Um CBO que a gente chama. Se vocês forem olhar lá no contra-cheque de vocês, cada um tem o seu CBO. Por quê? Porque vai remeter a pessoa a uma categoria salarial, que pode ser igual, né? O CBOA igual ao CBOB, em termos aí, equivalência salarial. Não importa. Mas mostra ali quais são os direitos que ele tem adquiridos na sua categoria e os deveres que ele tem. Então, por isso que a gente diz, né? No caso aqui desse exemplo que eu citei, que quando a pessoa ganha em média R$4.000, é os encargos, né? Ou seja, é praticamente aí, né? Quase que meio a meio, digamos assim, de encargos e de salário, né? Que vai ter. Algumas coisas é descontado do próprio trabalhador, vocês sabem disso, né? Então, vamos dizer que nesse exemplo que eu citei, se ficou entendido para todos até aí como é que a gente achou o valor por hora dele? Ficou entendido? Não escutei, Fernando. Falei que sim. Sim, né? Ficou entendido, porque nós vamos pegar o que ele custa, né, efetivamente aí, né, para um mês de trabalho e dividir, né, pelo número de horas aí que ele trabalha por mês. A gente tem, então, o valor da hora dele. E aí a gente sabe contabilizar se ele está sendo produtivo ou improdutivo aí para a empresa. Bom, depois, né, no terceiro passo, a gente consegue calcular aí os custos indiretos, por exemplo, da nossa produção. O que seriam os custos indiretos? Que não está relacionado com o produto. Que não está relacionado com o produto, né? No caso aí do exemplo que eu dei do Paulo, né, ele é um custo direto, ele está ali como meu funcionário, ainda que só esse mesmo, mas ele é um custo que está sendo para mim direto, né? Para mim, eu preciso para mim poder manter a linha de produção. Os indiretos a gente consegue então contabilizar, né, como aqueles custos aí de horas máquina. Por exemplo, cito para vocês um exemplo do meu caso. Não raro é necessário trazer aí máquinas a fim de terraplanar o terreno, por exemplo. Isso é cobrado de que modo para a gente? Quem é que sabe? Por hora? Por hora. Por hora. Então, o que acontece? Na prática, a gente deixa acumular um certo volume de serviço para pagar o deslocamento da máquina, né? Que você sabe, ela tem que vir em cima da prancha. Já tem um custo, né, que este é fixo, né, normalmente R$200 para fazer o transporte dessa máquina, e mais as horas trabalhadas, que eu sei prever quantas horas são? Uma média, eu acho. Então, só. Uma média. Por exemplo, às vezes eu chamo a máquina vem e eu penso que ela vai trabalhar aí 2 horas, porque também tem essa condicionante, tá? A gente pode precisar de 1 hora, mas ela só te desloca por quantas? 2. Por 2, né? Imagina. Então, ela vem. Aí a máquina encontrou aí um olho d'água, né? Ficou presa ali no solo. Tem que vir outra. Já aumentou meu custo.
Aí a máquina está operando e a mãozinha da máquina ali, né, bateu em algum encanamento que já estava pronto. O que acontece? Para a máquina, conserta aquilo e prossegue. Já foi mais, sei lá, 40 minutos. Então, isso é um custo indireto, que eu começo a conseguir contabilizar, né, que é proporcional aí, né, aos meus custos diretos, no caso, esse custo indireto. Então, ele tem que ter aí uma certa proporcionalidade. Então, o que acontece? Dentro desses custos que são indiretos, como é que eu vou fazer na prática? Com aqueles que eu já tinha fixos, que eu não tenho como mexer. O que eu faço? Eu posso fazer o rateio do que era direto para mim nesses aí? Sim ou não? Pode. Posso. Perfeito, porque para produzir, né, o meu produto A, eu posso ter lá um custo direto, sei lá, de 150 mil, vamos supor, né? 150 mil. E eu tenho aí um custo indireto, né, rateado nele. Como é que eu vou fazer isso? De acordo com a minha proporção. Posso fazer? Pode. Sim ou não? Posso, né? Eu sei o quanto custa a minha matéria-prima, eu sei o quanto custa os meus materiais. Eu tenho, lembre-se dos conceitos que eu disse para vocês que eram importantes. Se eu vou fazer móveis de madeira, minha matéria-prima é a madeira. Os meus materiais são os pregos, os parafusos, né? Colas, enfim, que estão aí unidas, né, à minha matéria-prima. Eu tenho a minha mão de obra, que eu já sei quanto que é, né, de custo total. E aí eu tenho o valor do meu custo direto total, proporcionalmente. Se eu tenho um produto sendo produzido, um produto A e um produto B, por exemplo, a mesma coisa eu posso fazer para o produto B para mim saber aí quanto que é fazer a produção desse mesmo. Com isso, eu tenho rateio proporcional. Vamos supor, se eu fiz um produto A, né, com esses que eu citei, de matéria-prima, de materiais, de mão de obra, né, eu posso ter um custo direto aí de 150 mil. Um produto B, também com matéria-prima, com material, com mão de obra, eu posso ter um custo direto de 405 mil, vamos supor. Significa que, em média, eu tenho o produto A 25% da minha produção e o produto B 70 e poucos por cento. Que vai fechar um valor total aí de custos, né, de 100%, correto? Sim ou não, gente? Sim. Sim, sim. Então, com isso, eu consigo fazer o rateio, né, do que é indireto dentro disso. Eu vou pegar o meu valor total e vou conseguir, né, ratear isso através das proporções. Então, consigo, né, tranquilamente fazer, né, o rateio e dissolver aquilo que era direto, imprescindível para mim funcionar a minha empresa, né, dentro desse produto que eu estou a entregar para o meu cliente. Tá entendido tudo isso para vocês? Sim. Sim, né? Sim. Sim. Então, nada mais é, né, do que a matemática, né, de fazer ali o rateio através de regra de 3 simples, né, para que a gente entenda, então, como que é dissolvido esses custos. Bom, vamos combinar agora o seguinte, eu vou encaminhar amanhã para vocês o trabalho, segunda-feira às 7 tá bom para vocês entregarem? Tá ótimo. Tá ótimo? Perfeito, então. Não vamos fazer contas, cálculos, né, grandes, bem do que a gente conversou aqui em aula. Beleza? Beleza.
Caso alguém necessite, precise, pode chamar no WhatsApp. Se eu custar responder, seguida que eu vejo, eu já respondo. Então, qualquer coisa, não fiquem em dúvida. Podem chamar, tá bem? Amanhã eu encaminho pelo grupo, então. Essa foi a última aula mesmo, Viviane? Essa é a última aula. Eu não sei, talvez, se vocês vão ter mais disciplinas de gestão.